o medo pode nos paralisar. O medo pode impedir que recuemos ou que nos movamos para a esquerda, para a direita, ou sequer que nos agachemos. O medo impõe uma situação de estátua viva, que tem medo de viver, no entanto. O medo enche de terror, cria divindades, fantasmas e monstros a nos perseguir. O medo retira a estrutura da coragem. Quando é maior do que qualquer outra coisa, o medo nos encolhe à subcondição de cadáveres vivos. Neste domingo 21 de junho de 2020, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 23, nós nos deparamos com a continuidade do Evangelho do domingo passado, quando Jesus enviou os seus discípulos, nome por nome, pessoa por pessoa, história por história, com um programa missionário para dentro do mundo. Agora, nesse Evangelho, nós vemos e lemos que Jesus diz aos seus discípulos: não tenhais medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo, disse ele de novo, versículo 28, daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E mais adiante ele diz, no versículo 31, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus, então, aqui, ao continuar o sermão do envio, da missão, da condução dos discípulos para dentro do mundo, e ao dar a eles um programa, como nós vimos na reflexão do Evangelho do domingo passado, vocês podem baixar aqui para ver. Quem não acessou ainda, Jesus manda, entre outras coisas, expulsar os demônios das pessoas. E um dos demônios das pessoas é o medo. Então é preciso considerar que Jesus reúne os seus discípulos dos mais diferentes lugares de Israel, notadamente da Galileia, chamada Galileia pagã, chamada Galileia dos ímpios, que era cruzada de pessoas que vinham de vários lugares do mundo para Israel e de Israel para vários lugares do mundo, que podiam se contaminar no contato com essas culturas, com as pessoas que ali viviam. Então, Jesus alertou para o demônio do medo, que pode, como eu disse na chamada, paralisar as pessoas, impedir de que elas enxerguem a sua própria missão, vivam a sua própria missão, radicalizem a sua missão e se vejam a si mesmas com os valores superiores a serem pardais do que os pardais, que eram os pássaros mais baratos e vendidos na sociedade naquele tempo. Quando Jesus diz
temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Mateus escreve no seu evangelho, nesse versículo 28, o inferno com a palavra gena, a palavra grega gena. O evangelho foi escrito em grego. E a palavra gena é uma figura terrível que se refere ao vale, ao sudeste de Jerusalém, onde em tempos passados ocorriam sacrifícios ao deus Moloque, ao ídolo Moloque, que eram feitos de bronze, uma divindade dos antigos amonitas que ali viviam, em forma de cabeça de burro e braços humanos, que serviam para receber o sacrifício de crianças. Crianças eram colocadas pelos sacerdotes nos braços quentes, porque dentro do deus, do ídolo, havia um forno que esquentava o ídolo inteiro, e essas crianças eram carregadas para dentro da barriga do ídolo, que ardia em fogo, e eram queimadas vivas pelos braços do deus Moloque. Lá fora, para que os pais não ouvissem os gritos das crianças, os sacerdotes tocavam símbolos, instrumentos musicais, colocados, que eram, e também os crótalos e tambores, que faziam enormes ruídos musicais enquanto as crianças eram imoladas. Mais tarde, o Gena, esse vale, foi transformado num lixão, dentro dos quais eram colocadas carcaças de animais mortos e os corpos de criminosos executados e não sepultados. A combustão espontânea que se formava ali, devido à grande quantidade de lixo, era incinerada. Era fruto da incineração dos corpos e de todo o lixo ali colocado, para que a putrefação não impregnasse o ar. O fogo continuou sendo associado ao Vale dos Filhos da Lamentação, a Gena de fogo. A Gena então se transformou na figura do inferno, porque as crianças que morriam não tinham nomes depois, mais tarde, não tinham obras, não tinham realizações, não tinham currículos, não tinham biografia. Isso era a alma. A alma aqui para Mateus não é uma entidade prisioneira do corpo como cria Platão. Mateus não adotou esta ideia platônica de que o corpo é uma prisão da alma. Não é um órgão prisioneiro que escapa com a morte e vai para outro lugar. Não, a alma são as obras das pessoas, são as realizações das pessoas, são as marcas que as pessoas deixam na vida, com aquilo que fazem, com aquilo que realizam. Ora, as crianças devoradas por Moloque, não deixavam nada, portanto não deixavam a alma. Eram assassinadas cedo. Então Jesus quer dizer com isso: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Isto sim era para temer. Porque destruir o corpo é torná-lo explorado, escravizado, dele arrancando toda a energia em favor daqueles que dominavam. Porque os que dominam com medo, impõem um medo
torturar os corpos das pessoas. As pessoas são os seus próprios corpos. E quando morrem cedo, nada deixam. Isto é, não deixam a sua alma, nem mesmo como placa de túmulo. Isso era para temer, porque aqueles que matam os corpos, os jogam anônimos em Gêna e destroem todas as possibilidades de realização. Então logo se vê aqui que Jesus disse que não era para temer. Ao mesmo tempo que não era para temer, Jesus é claro em informar, em analisar, é consciente, é honesto intelectualmente, a fé cristã é honesta intelectualmente ao analisar a realidade onde os discípulos atuariam, que seria uma realidade brutal, violenta. É uma realidade que já assassinava os corpos das pessoas. É uma realidade que consumia a energia das pessoas, as vidas das pessoas. Portanto, os discípulos deviam enfrentar esta realidade e realizar a missão dentro desta realidade para transformar esta realidade. Isto é, não temer perder a alma. Quem assim age não se deixa matar. Não matam a alma de quem realiza obras libertando as pessoas dos demônios, das doenças, da escravidão, da manipulação, da alienação, da escuridão da consciência. Quem faz a missão libertadora do reino de Jesus nunca terá a sua alma morta. Sempre será lembrado como alguém que realizou a missão do reino, que ficará timbrado vivamente para sempre na vida das pessoas. Diante desta realidade, a missão do reino de Jesus era para ser realizada com coragem. Porque dentro deste mundo impregnado de estrangulamento do corpo, de destruição da alma, está o próprio Deus, o Pai, que conhece cada pardal e cada fio de cabelo. Ele já está aí. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e se viu uma pomba sobre a cabeça de Jesus. O céu se abriu, o céu e a terra estão presentes, estão juntos. Céu quer dizer Deus ativo, Deus agindo aqui nesta realidade. Só que ele não age para acovardar, não age para acomodar, não age para as pessoas intimidadas se ausentarem do mundo arriscado, violento, mas age para impulsionar os seus discípulos, que devem ser pessoas qualificadas. Nesse momento em que Jesus diz isso, não tenhais medo dos homens, ele fala que esses homens são esses, que sacrificam o corpo todos os dias, o corpo do povo, o corpo das pessoas, sem liberdade, e ainda ameaçam as suas almas, se transformando eles mesmos, esses homens, eles mesmos, uma espécie de Deus Moloque, que sacrifica agora não só crianças, mas adultos. Neste momento, Jesus, ao dizer isso, ele prepara os seus discípulos. Discípulo quer dizer aqui, o aprendiz, aquele que aprende, o aluno. Não aprende somente teoria sobre teoria para ilustrar-se intelectualmente. Ilustra-se intelectualmente, mas aprende na prática a não ter medo, a enfrentar o mundo, a ter coragem, não se expor de forma gratuita, não se expor de forma a não ter tática capaz de ajudar a enfrentar o mundo, mas com coragem, com inteligência, se aproximar do mundo. E é isso que nós lemos na história do final do primeiro século do cristianismo, gente que foi para as ruas,
gente que enfrentou Herodes, gente que enfrentou os sumos sacerdotes. Esse era um mundo de muitos conflitos, muitas correntes que se debatiam umas contra as outras. Há poucos anos tinham destruído o templo, que era o monumento mais importante da expressão da fé popular. E tinham matado 40 sacerdotes dentro do templo, exatamente aqueles que resistiram à ocupação militar do Império Romano. Era um mundo violento. Muito derramamento de sangue ocorria neste mundo onde os discípulos deveriam agir. Não foram cegos, foram preparados para enfrentar o mundo sem medo que trava, sem medo que paralisa, sem medo que emburrece, sem medo que aliena, sem medo que dá a sensação de morte correndo nas veias, mas com coragem, que é a atitude daqueles que sabem do medo, que sabem dos riscos, que sabem do que há de perigo contra a própria vida, mas que sabem que aqueles que ameaçam não têm o poder de jogar a alma dentro de Jena para misturá-la com o cisco, o lixo, com os cadáveres que apodrecem por causa dos criminosos que matam corpo e alma para exterminar a vida humana sem deixá-la rastro. Então, isto é encorajador para nós, se é que queremos ser discípulos de Jesus e não só consumidores da fé. Se é que queremos ser discípulos de Jesus e não somente pessoas de adoração. Se é que queremos ser discípulos de Jesus e não somente pessoas que entregam tudo nas mãos de Deus para que Deus atue por termos medo. Se é que queremos ser discípulos de Jesus, que olha o mundo mesmo cheio de riscos, com uma agenda de permanentes riscos, como desafio. Se é que queremos ser discípulos, que olhamos o mundo que faz cara feia para nós, mas que temos o Evangelho, que é capaz de ser oferecido com dedicação, com entrega, com coragem, com ousadia para modificar e transformar este mundo dos Jenas, esse mundo que mata, esse mundo que escraviza, este mundo que humilha, esse mundo que oprime, esse mundo capaz de erigir monumentos e ídolos, moloques, para comerem vivas as pessoas e não deixar as suas almas gerarem um novo mundo. Deus, pois, te abençoe e te guarde, te fortaleça no discipulado que queres exercer, que precisas exercer, que mereces exercer, que Deus compartilha contigo e compartilha comigo e nos desafia a não termos medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.